Olá, irmãos, graça e paz. Hoje temos a oportunidade novamente de meditarmos na palavra de Deus e hoje daremos continuidade à exposição em Atos dos Apóstolos, que com a graça de Deus estaremos terminando o capítulo 1. Dessa forma eu convido a você a abrir a sua Bíblia onde você estiver, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler dos versos 12 até o verso 26, para assim então terminarmos. A versão que eu vou ler é a versão NVI, aonde você estiver aí, acompanhem a leitura do texto comigo. Diz assim o texto: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que o outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunhas de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses 2 tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Oremos. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que nós temos de nos voltarmos para a Tua Santa Palavra. Que nesse momento, Senhor, me conceda graça para que eu seja fiel à exposição da Tua Palavra. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente, o nosso entendimento. Que ao meditar na Tua Palavra, sejamos desafiados, sejamos encorajados, sejamos alimentados por Tua Santa Palavra. Assim nós oramos. Amém. Pois bem, irmãos, nós tivemos a oportunidade anteriormente de pregar, de expor os versículos de 1 a 11, onde no finalzinho nós vimos que Lucas relata que os discípulos atentaram e viram a subida do Mestre Jesus aos céus. Agora pense no que provavelmente passava pela cabeça desses discípulos, depois que Jesus subiu ao céu e os deixou sozinhos. Pense, sem dúvidas estavam cheios de incertezas, de receios, de ansiedade e talvez até medo, porque em poucos dias havia passado de luto pela perda do Mestre e se alegraram porque Cristo ressurgiu. E depois disso, surge então, ou passa-se então, uma pergunta crucial. E agora? O que devemos fazer? O que faremos? Nós também nos deparamos com essa pergunta nos dias de hoje, quando surgem
dificuldades em nossas vidas, incertezas, qual deve ser a nossa atitude diante dessas informações? Além disso, qual deve ser a nossa atitude diante da notícia de que Cristo não está morto, mas ressuscitou e subiu ao céu? Porque a resposta a essa pergunta não define simplesmente ou apenas o nosso presente, mas fala do nosso futuro. E é impressionante como em Atos é registrado que Deus, através do teu Santo Espírito, ele utiliza homens e faz grandes coisas, conduz esses homens a fazer grandes coisas. E nós veremos nessa parte do texto como que essa igreja, esses discípulos, essa igreja que se forme, recebe uma incumbência e se prepara para pregar o evangelho do Cristo ressurreto. E nós veremos nesse texto como eles se preparam em pequenas porções. Nos versículos 12 a 14, nós veremos a oração. Nos versículos 15 a 22, nós veremos a palavra. Nos versículos 23 a 26, nós veremos a comunhão, a unidade. Vejamos o primeiro ponto que esse texto nos mostra e nos aponta, que essa igreja que se forma, esses discípulos, esses irmãos que recebem essa incumbência de proclamar o Evangelho de Cristo, se preparam em oração. Porque depois da ascensão de Jesus, os discípulos e esses irmãos, em obediência à instrução de Jesus, que está em Atos capítulo 1, verso 4, eles aguardam cerca de 10 dias em Jerusalém pela vinda do Espírito Santo. E durante esse tempo de espera, eles se reúnem enquanto se preparam para essa tarefa. E o versículo de número 12 nos diz que eles voltaram para Jerusalém vindo do monte chamado das Oliveiras. Porque depois de Lucas descrever a união daqueles que criam na ressurreição e ascensão de Cristo, Lucas apresenta mais detalhes sobre os acontecimentos nesse lugar onde eles se reúnem. Lucas chama a atenção nesses versículos no fato deles retornarem para Jerusalém. E eles retornam para Jerusalém para fazer o quê? Primeiro, em obediência à instrução de Jesus, mas eles retornam para fazer algo. Eles ficam à espera, aguardando o envio do Espírito Santo, para que a partir de Jerusalém eles fossem testemunhas de Jesus que ressuscitou por toda a terra. E essa cidade, Jerusalém, é significativa na história do Novo Testamento, pois próximo a essa cidade Jesus morreu numa cruz e ressurgiu dentre os mortos. Embora o versículo 12, o lugar onde Jesus subiu é o Monte das Oliveiras, Lucas não especifica o ponto exato onde Jesus partiu, mas ele relata que os discípulos, que esses irmãos se reúnem. E no versículo 13 menciona que eles chegando a esse lugar, ao aposento, os 11 discípulos estavam reunidos. E o texto nos informa que eles estavam reunidos juntos com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Há especulações de que de repente esse lugar seja o mesmo local onde Jesus e os discípulos celebravam a Páscoa. Mas o texto nos informa que eles retornam e se reúnem para fazer alguma coisa, se reúnem com um propósito. Enquanto Deus não tivesse enviado o Espírito Santo prometido, eles se reúnem para fazer algo. E o versículo de número 14 nos dá essa informação. Nos informa qual é o motivo deles se reunirem. Olha aí no versículo 14 o que diz. Todos eles se reuniam sempre em oração. E é isso que o versículo nos informa, que eles estão nesse aposento, nesse lugar hospedado em reunião para orar. Mas na primeira parte desse versículo, Lucas menciona 2 itens dignos de nota.
Primeiro, os apóstolos estão continuamente em oração. E essa é uma característica fundamental desses discípulos, desses apóstolos e dos cristãos primitivos. Porque mesmo depois do derramamento do Espírito, no dia de Pentecoste, os crentes, como diz ali em Atos capítulo 2, verso 42, eles continuam orando. Os apóstolos reconhecem que a sua tarefa era oração e proclamação da palavra. E o segundo ponto digno de nota que Lucas nos mostra é justamente que, além deles orarem, eles oram juntos. Isso os conduzem para uma só mentalidade, porque apresentam as suas orações em unanimidade. É claro que presumimos que esses discípulos, esses irmãos, oram pelo derramamento do Espírito Santo, porque havia essa promessa. O próprio Jesus disse a eles. E o texto nos chama a atenção para a oração. A oração é uma das mais belas formas de nos encontrarmos com Deus. Porém, muitos de nós temos negligenciado e temos abandonado uma vida de oração. E esse abandono da vida de oração se decorre talvez pela não realização do pedido feito, daquilo que esperamos, ou de fraqueza, ou lutas, entre tantas coisas que passamos. Abandona-se em ter uma vida de oração. Porque aquele que se volta em oração a Deus, ele ora aliando a sua fraqueza, a nossa fraqueza humana, ao poder de Deus, à onipotência de Deus. Só que nós, por inclinação, nós nos atentamos àquilo que nos chama a atenção. E fatalmente, aquilo que nós olhamos, que nos inclinamos, realmente nos tornamos justamente isso. Aquilo que assistimos, aquilo que vemos, aquilo que consumimos. E com Deus, isso não é diferente. Se por meio da oração nós não ouvimos Deus falar, se não falamos com Deus, passamos a dividir os nossos corações entre Deus e as demais coisas. Porque sem oração não há relacionamento. Sem oração não há força para nós. E nós não mantemos o relacionamento com Deus. Porque a oração, irmãos, não é uma tentativa onde nós forçamos Deus, forçamos a mão de Deus em favor simplesmente para os nossos pedidos. Mas quando nos voltamos em oração, é um reconhecimento humilde da nossa incapacidade e da nossa dependência de Deus. Porque o contexto, as informações, os discípulos não retornam para Jerusalém para simplesmente recordarem dos bons momentos quando estavam com o Mestre Jesus, ou então para lamentar da sua ausência e pensar que saudades do Mestre Jesus quando estava conosco. Esse grupo de irmãos não ficam simplesmente aguardando o cumprimento sem fazer nada, inertes, pensando como Jesus prometeu, vamos aguardar, não vamos fazer nada. Mas o versículo de número 14 nos mostra que eles se preparam para essa missão de proclamar o Cristo ressurreto em oração. E o texto nos dá essa informação que eles se reúnem sempre em oração. Isso nos dá a indicação de que eles perseveravam, nos dá a informação de que era algo regular, algo contínuo, essa reunião em oração. Talvez você esteja atravessando momentos de tempestades, momentos difíceis, mas nós, o cristão, devemos orar e pedir a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos preserve em meio às tempestades e às adversidades da vida. Porque isso chama a atenção minha e sua, porque quando nós lemos os relatos em Atos, tem inúmeros registros de perseguições,
onde Satanás tenta frear e impedir o crescimento da igreja. Mas esses irmãos, esses cristãos, eles continuam orando e dependendo do Senhor. Ora a Deus, através da sua ação direta, através da sua providência, provê escape e provê ajuda a esses irmãos. E a pergunta que fica é: somos uma igreja de oração? Somos uma igreja que confia que devemos manter-se em oração? Isso nos projeta individualmente, em nossos lares. Somos lares que mantemos oração? Temos uma vida de oração? Somos pessoas que oram? Porque sem a oração a igreja fica sem vida, fica sem poder. E nós devemos avaliar isso, se em nossas vidas e em nossas igrejas mantemos-nos orando. Porque note, nesse contexto os discípulos, nos versículos anteriores, assistem ou veem Jesus ascendendo aos céus. Porque tem alguns irmãos que ficam ou dependem apenas da oração do pastor, da oração do pai, da oração de alguns irmãos. Não que nós não devemos orar uns pelos outros, mas este só depende da oração de outros. Que eu e você reflitamos da necessidade, da continuidade de orarmos sempre. Porque essa igreja que se forma, esses irmãos que recebem essa missão de proclamar o Evangelho do Cristo ressurreto, se prepara em oração. E o segundo ponto, nesse texto que nos ensina, nos mostra, é a palavra. Como que essa igreja, como que esses irmãos se preparam na palavra. Versículos 15 a 22. Versículo 15 diz assim: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Entre a ascensão de Jesus e o Pentecoste, ou seja, aquilo que foi prometido, a vinda do Espírito Santo, os cristãos que se reúnem ali em Jerusalém, eles reúnem-se para orar, e essa oração e esse reunir-se os leva também à reflexão a respeito da vaga deixada pela partida de Judas. E então Pedro é o porta-voz e se dirige a esses crentes que o texto fala, cerca de 120 pessoas. E o versículo de número 16, ele inicia o seu discurso chamando a atenção. Mas ele chama a atenção pelo seu sentimento? Ele chama a atenção pelo que ele idealiza? Pedro chama a atenção pelo fato de que a Escritura tinha de se cumprir-se. Pedro baseia os seus comentários na palavra de Deus. Porque Pedro liga a escrita ao Espírito Santo, que proferiu anteriormente pela boca de Davi a respeito de Judas. Palavra de Deus, Escritura. Porque, irmãos, a palavra de Deus é mais do que suficiente para que o povo de Deus viva a sua vida para a glória de Deus. Porque a pergunta que podemos fazer é: onde Deus se revela? Deus se revela em sua palavra. Hoje a palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós devemos avaliar isso e refletir o quanto das Escrituras você se dedica a ler. O quanto das Escrituras você se dedica a meditar, a estudar. Quanto é importante para você, cristão, meditar e ler na palavra de Deus. O quanto você se debruça, o quanto você investe de tempo lendo a palavra de Deus. Porque Lucas, ele afirma que o Espírito Santo fala utilizando a boca do homem, que quer dizer que o Espírito se comunica conosco por intermédio da boca de Davi, o compositor de muitos salmos,
onde o Espírito Santo faz uso do talento, da habilidade de Davi e o inspira a compor a santa palavra, a verdade, da Escritura que se cumpre. E se cumpre o quê? Pedro aponta para Judas, aquele que se tornou um guia daqueles que prenderam a Jesus. Pedro articula de forma breve a sua queixa contra Judas, o traidor, que espontaneamente traiu o Senhor. E olha o que diz o versículo 17. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Mas no versículo 18, antes de Lucas prosseguir com o discurso de Pedro, provando que a Escritura devia se cumprir pela boca de Davi a respeito de Judas, ele explica acerca da morte de Judas. Versículo 18. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ele fala da morte de Judas. E quando nós nos voltamos para a escrita de Mateus em seu Evangelho, lá em Mateus capítulo 27, dos versos 3 a 10, Mateus nos fornece informações suplementares e não contraditórias ao que Lucas registra, porque fala do fato de Judas, que depois de devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos do povo, Judas enforcou-se. E esses principais sacerdotes resolvem usar o dinheiro para comprar um campo que seria usado para sepultar estrangeiros. Lucas aqui pinta o cenário, nos descreve como Judas, o comprador desse campo. Judas comprou esse campo. E então Pedro prossegue e diz, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Nesse discurso, ele cita o Antigo Testamento, onde Pedro menciona o Salmo de número 69, verso 25, e o Salmo de número 109, verso 8, onde faz a introdução do Antigo Testamento, porque os Salmos, eles eram bem conhecidos pelos judeus, os cristãos primitivos conheciam, mas algo que o texto também nos chama a atenção, nesse apego, nessa centralidade da Escritura, da Palavra de Deus, é que no versículo 21, Pedro menciona, portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunhas da sua ressurreição. Pedro indica que o círculo dos 12 apóstolos deve ser restaurado. E o sucessor de de Judas, o traidor, deveria se encaixar e teria alguns pré-requisitos para esse sucessor de Judas, o traidor. E são duas as qualificações para o apostolado para esse candidato. Primeiro, o possível apóstolo deveria ter sido treinado por Jesus desde o tempo de seu batismo até o dia da sua ascensão ao céu. Segundo, ele também precisava ser testemunha da ressurreição de Cristo. Diante desse cenário da informação que nós temos, onde Pedro se apoiou? Pedro se apoiou nos seus pensamentos? No que ele pensava ser ideal? Não. Pedro se apoia nas Escrituras, na palavra de Deus, no cumprimento das Escrituras. Pedro não se apoia na última moda ou naquilo que seria interessante fazer, e sim, ele se apoia no que a Escritura diz. A igreja que se prepara para essa missão de pregar o Evangelho de Cristo, ela se preparava tendo uma vida de oração. Mas a igreja que se prepara para essa missão de proclamar o Evangelho de Cristo tem como única regra de fé
a palavra de Deus. A centralidade da Escritura era nessa igreja. E nós precisamos notar que a igreja, ela caminha com base na palavra de Deus, onde os seus passos, as suas decisões, não ocorrem pelas suas preferências ou pelo seu próprio gosto, mas pela autoridade da palavra de Deus. Porém, cabe a nós uma reflexão. Na atualidade, o chamado crente, o chamado cristão moderno, ele tem tentado impactar a sociedade, o mundo em que nós vivemos, pela semelhança, mas nós não impactaremos a sociedade sendo igual, mas nós impactaremos pela diferença. A palavra de Deus deve estar centrada na vida do cristão. Só que o abandono de uma vida de oração e por não se apegar à palavra de Deus, forma-se então cristãos anêmicos, que passam a não mais seguir os ensinos de Jesus e com isso passam a não glorificar a Deus. Substitui a palavra santa, a palavra de Deus, a palavra verdadeira, por experiências, por sentimentos momentâneos, desconexas à palavra verdadeira de Deus. Porque da mesma forma que aconteceu na primeira igreja, precisa acontecer com a nossa igreja nos dias de hoje. O que nós ensinamos, o que fazemos como igreja, como vivemos individualmente, precisamos ter centralizado a palavra de Deus. Tudo precisa estar pautado na palavra de Deus, não nos desejos, não nas preferências, não no que diz a cultura, mas sim deve estar pautado somente nas Escrituras. Porque a palavra de Deus é fundamental para o cristão, porque isso nos coloca e nos faz refletir da necessidade da leitura diária da palavra de Deus. É necessário que o cristão medite diariamente na palavra de Deus. Mas essa meditação na palavra de Deus diariamente não é para que você, não é para que nós dominemos a palavra de Deus, mas é para que a palavra de Deus domine você, nos domine, para que os nossos pensamentos não se vão, não se esvaziem, não seja direcionado pelas coisas que nos cercam, porque as Escrituras para esses discípulos, para esses irmãos, para esses cristãos, eram um guia. E para você, cristão, a palavra de Deus tem sido o seu alimento diário? A palavra de Deus tem sido aquilo que te alimenta diariamente? Você, como cristão, pode dizer aquilo que diz o Salmo 119? A palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é a luz que clareia o meu caminho. Você que se diz cristão, tem meditado na palavra de Deus? Se não tem meditado com regularidade na palavra de Deus, algo precisa ser revisado. Porque a Bíblia ela não pode ser lida apenas quando sentimos necessidade, ou quando precisamos de uma palavra para a vida, para as nossas vidas. É necessário que examinemos a palavra de Deus. É necessário que dediquemos tempo. É necessário que nos esforçamos. Você tem se esforçado para meditar, para ler a palavra de Deus? Porque essa igreja, no preparo para essa missão de proclamar o Cristo ressurreto, além de se preparar em oração, se preparava por meio da palavra. E o terceiro e último ponto que esse texto nos mostra, que está nos versículos de 23 a 25, nos mostra como essa igreja que se prepara para a missão de proclamar o Cristo ressurreto, eles se preparam em comunhão, em unidade, onde eles tomam decisões em conjunto e em paz. Olha o que diz o versículo de número 23.
Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Os nomes indicados de Barsabás e Matias, como diz o texto, após a indicação desses nomes, os discípulos, esses irmãos, esses cristãos, têm uma ação. O texto nos mostra qual é essa ação. Os crentes se voltam em oração ao Senhor. Olha o versículo que diz aí 24. Porque note, a oração e a palavra colocam esses cristãos, esses irmãos em comunhão, no mesmo entendimento. Porque após Pedro apresentar as diretrizes para a escolha do sucessor de Judas, mencionar os pré-requisitos, e diante de um possível impasse, de uma incerteza entre qual dos 2 seria o sucessor, esses homens, esses cristãos, se voltam em oração. Versículo 24. Depois oram ao Senhor. E o texto nos mostra uma oração clara, uma oração simples, mas eficaz. Uma oração que afirma que Deus é o conhecedor de todas as coisas, que Ele era capaz de tomar a decisão por eles. Por isso, esses crentes olha o que diz o versículo, na parte B: mostra-nos qual desses 2 tens escolhido. Ao orar, esses discípulos se sujeitam de forma humilde ao senhorio de Cristo, dando o direito ao Senhor a organizar o seu povo da forma que lhe apraz, e deixam o Senhor fazer a escolha. Embora no versículo 26, os apóstolos, esses cristãos, lançam mão de um costume comum no Antigo Testamento, ali no 1º século, conforme registrado no Antigo Testamento, que era de lançar sorte para saber a vontade de Deus, e de fato eles fazem uso deste método da época. O que regia essa comunhão, essa confiança para agir assim, está evidenciado na oração. Eles se submetem em confiar no Senhor. Então lançam sorte. Como diz o versículo 26, então tiraram sorte, a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Talvez você esteja se perguntando: opa, então eu já posso lançar sorte? Note que, de acordo com os registros bíblicos, essa foi a última vez registrado no Novo Testamento o lançar sorte. Porque o entendimento bíblico, depois de Atos capítulo 2, uma vez que o Espírito Santo veio em Pentecostes, o Espírito Santo passa a guiar a igreja. E então os cristãos devem tomar decisões com base na direção do Espírito Santo e do ensino das Escrituras. E isso deve ser um tremendo consolo para mim, para você, para o cristão, saber que a nossa fé não se baseia em boatos, não se baseia em sentimentos, não se baseia em ilusões, mas a nossa fé se fundamenta no fato histórico da ressurreição de Cristo. Isso cabe uma reflexão para nós, essa comunhão, essa paz, essa deliberação, essa tomada de decisão. Porque embora nós estamos impedidos nesse momento, em função da pandemia, em função de isolamento social, nós não podemos nos reunir em nossos cultos públicos.
para termos comunhão com os outros, mas nós precisamos refletir sobre isso, porque é uma realidade hoje o esfriamento do cristão, o crente se esfriando, pelo fato de não orar, pelo fato de não meditar e ler a palavra do Senhor, porque deixa de orar, deixa de meditar na palavra de Deus. Isso faz com que a fé, a certeza, se vá em meio aos pensamentos. Aquilo que está à nossa volta acaba nos conduzindo. E é por isso que Cristo é a única coisa que pode nos salvar do desespero, desse sentimento. E nós devemos refletir, porque embora devemos fazer os nossos devocionais, devemos fazer as nossas orações a sós, porém é necessário nós lembrarmos que essa comunhão os levou a tomar decisões em paz. Isso faz com que nós olhemos para os nossos lares. Em nossos lares, são os lares onde nós temos comunhão. Você tem comunhão em oração com o seu cônjuge, com a sua família? Há momentos de oração entre você e seus filhos? De você entre seus parentes? De você entre aqueles que vivem na sua casa? Porque essa igreja que se forma, que é incumbida dessa missão de proclamar o Cristo que ressuscitou e ascendeu aos céus, eles se prepararam em oração, se prepararam por meio da palavra e tinha comunhão. Tomaram decisões em paz, deliberaram em paz. Porque, para concluir, as decisões para a igreja da época registrada aqui em Atos, como para os nossos dias, nós vemos como nós podemos decidir com relação à vontade de Deus. Porque nós vemos que a igreja toma decisões, e como nós podemos tomar decisões? Orando, submetendo as nossas vidas a Deus, colocando diante dele as nossas necessidades. A palavra de Deus, a Bíblia, por meio dela, Deus fala claramente aos seus filhos. Por último, a comunhão, decisões em conjunto, onde, pela ação do Espírito, abençoamos uns aos outros, edificamos a vida dos outros. E para concluir, a igreja que se prepara para a missão de proclamar o Cristo ressurreto, se prepara em oração, se prepara na palavra, se prepara em comunhão. Que esses sejam os passos da igreja atual para proclamar o Evangelho de Cristo. Que em sua vida não falte essas coisas essenciais: oração, meditação da palavra e comunhão. Mas antes de finalizar e orar com você, eu gostaria de me dirigir a você que não faz parte desse grupo chamado Filhos de Deus, os chamados cristãos. Se você deseja conhecer a Deus, você precisa conhecer a sua palavra e entender que ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Cristo. Que você possa confessar que Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou, é o único e o seu suficiente Salvador. E que você, através de fé e arrependimento, se arrependa dos seus pecados e viva então uma vida de oração e uma vida em cima dos ensinos de Cristo Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Onde você estiver, feche os seus olhos e eu quero orar com você. Pai, nós somos gratos pelos meios de graça que o Senhor nos concedeu, onde por meio da oração podemos
falar contigo, podemos comunicar contigo e por meio da tua palavra podemos saber a tua vontade. Pai, o Senhor nos deu uma tarefa de proclamar o teu evangelho, mas nós não conseguiremos, ó Pai, sem a ação, sem o poder do teu Espírito. Queremos pedir perdão ao Senhor, pois temos negligenciado a oração. Há uma vida de oração. Nos perdoe. Que o Senhor nos conduza a meditar e ler a tua palavra. Ajude-nos, ó Pai, a ter uma vida de oração. Ajude-nos a nos aprofundarmos na tua palavra. Fortaleça cada cristão, cada igreja, as nossas igrejas, ó Pai. Que a tua palavra, Pai, possa penetrar no mais profundo do nosso coração, ao ponto de nós guardarmos ela para não pecarmos contra ti. Pois continuamos dependendo de ti, continuamos te adorando, continuamos, Pai, precisando da tua ação. Pois nós te louvamos, glorificamos ao Senhor. A ti seja a glória, a honra para todos sempre. Amém.